Dezenas de aviões, navios e centenas de pessoas desapareceram estranhamente desde o início do século XIX no Triângulo das Bermudas, um dos maiores mistérios conhecidos pela humanidade. Sente-se e relaxe. Hoje falamos sobre os desaparecimentos mais importantes da história. Se você gosta de histórias de fantasmas, mistérios não resolvidos e acontecimentos enigmáticos, eu aposto que você vai adorar aprender sobre o navio fantasma. Mas para isso, teremos que voltar no tempo até em 1921. Em 31 de janeiro de 1921, no meio do mar, uma escuna de 5 mastros conhecida como Carol A. Deering foi encontrada encalhada nos baixos do Cabo Hatteras, Carolina do Norte, Estados Unidos, com suas velas destruídas. Exceto pela presença de 2 gatos a bordo, o navio estava completamente vazio, sem passageiros ou tripulação. Entretanto, houve muitos sinais de vida e passagem recente, incluindo provisões e refeições recém-preparadas. O mais estranho de tudo, a grande maioria dos pertences pessoais do capitão Willis Wormel, o homem que deveria estar no comando, estava desaparecido. Quanto ao resto da tripulação, eles nunca mais foram encontrados. No final, nunca saberemos o que aconteceu a bordo deste navio. Após a conclusão das investigações infrutíferas, o Carol A. Deering foi oficialmente reconhecido como o navio fantasma mais famoso do mundo. Será que esta história lhe dá arrepios? Não se preocupe, já faz um século, então faz tempo. Em 5 de dezembro de 1945, na base aérea de Fort Lauderdale, ao norte de Miami, um tenente instrutor conhecido como Charles Carroll Taylor, na época com apenas 28 anos de idade, estava liderando um grupo de 14 pilotos novatos. Sua missão naquele dia era levar 5 aviões Grumman Avenger em voos de treinamento perto das ilhas Hens e Chickens, ao largo da costa leste dos Estados Unidos. Eles deveriam cobrir uma distância bem longa e o voo deveria durar cerca de 2 horas. Os aviões haviam sido preparados, reabastecidos e devidamente verificados. Eles estavam aparentemente em perfeito estado de funcionamento. No início da tarde, os 5 aviões decolaram da base, e desde então nenhum vestígio deles foi encontrado. O tempo estava ameno naquele dia, o mar não estava muito agitado, e não havia nada que previsse um possível acidente. De acordo com o cronograma do voo 19, o instrutor deveria seguir para o leste por cerca de 198 km, fazer uma primeira curva ao norte-noroeste por 117 km, lançar bombas como parte do treinamento ao sul de Grand Bahama, nas Pequenas Ilhas, e fazer uma segunda curva que tomaria os aviões na direção sudoeste aos 193 km para retornar à base. A investigação concluiu que o líder do Esquadrão 19 deve ter perdido o rumo e ter ficado sem combustível. Isso teria forçado a abandonar suas aeronaves nos mares agitados da tempestade tropical que se desenvolveu pouco tempo depois. Além disso, ficou claro pelas palavras de um de seus alunos no rádio que eles estavam perdidos logo após a primeira curva. Esta versão foi desafiada algum tempo depois e substituída por uma explicação muito menos racional. Alguns entusiastas falavam realmente de um sequestro por extraterrestres, enquanto outros ainda adiantaram que este estranho desaparecimento tinha certamente um relato com a lenda do Triângulo das Bermudas, especialmente desde que as 13 pessoas que partiram em busca do Esquadrão 19 a bordo do hidroavião PBM Mariner também não voltaram. Charles Carroll Taylor terá desaparecido e nunca saberemos o que aconteceu com ele e sua equipe. Pelo menos seu nome ficou para sempre na história dos desaparecimentos mais perturbadores da história. Em 1941, o navio-tanque SS Isonil Have foi construído no estaleiro naval americano da Sun Shipping Building da Dry Dock Company. Foi projetado para transportar somente petróleo pelos oceanos, mas nos anos 60 foi decidido que o navio mudaria sua função. Assim, para cumprir sua missão de transportar enxofre, o navio passou por algumas mudanças em sua estrutura e sistema de ventilação, de modo que tanques contendo enxofre líquido a uma temperatura de 255 graus puderam ser instalados. Além disso, foi renomeada a SS Marine Sulphur Queen. Nos anos 60, a SS Marine Sulphur Queen começou a navegar pelos oceanos, e em 2 de fevereiro de 63, o navio deixou Texas para ir para Virgínia, no leste dos Estados Unidos, com uma carga de 15 toneladas de enxofre, que deveria ser uma viagem simples. 2 dias depois, a tripulação relatou sua posição. Estavam perto das ilhas do sul da Flórida. A carga deveria chegar ao porto no dia 7 de fevereiro seguinte, mas nunca chegou. A princípio, pensou-se que o navio tinha sido atrasado devido ao mau tempo, mas quando o navio ainda não tinha chegado, decidiu-se procurá-lo. Em 20 de fevereiro, um colete, salva-vidas e destroços foram encontrados pela costa de Key West, e fora isso não foi encontrado nenhum vestígio nem do navio nem dos 39 membros da tripulação. Um desaparecimento extremamente estranho. A investigação deu origem a várias hipóteses. Alguns pensam que uma explosão nos porões, ou a quebra em uma viga do casco do navio que provavelmente teria dividido o navio em 2. Outros pensam que um grande virar de quilha poderia ter causado a virada do navio, e outros pensam que foi uma explosão de vapor. Hipóteses racionais e lógicas bem fundamentadas, mas que nunca foram confirmadas. E essa história permanecerá para sempre gravada na história da Marinha dos Estados Unidos.
Depois do navio fantasma, aqui está o navio perdido. Em 28 de dezembro de 2020, 20 pessoas partiram das Ilhas Bimini em um barco de recreio. Eles deveriam ir ao Lago Worth, Flórida, e atravessar a área entre as Bermudas, Flórida e o Porto Rico. A área que os homens temem tanto, porque desde o início do século XIX, vários desaparecimentos acontecem lá. O desaparecimento alimentou ainda mais este mito, porque desde a sua partida não tivemos mais sinais de vida deles. O navio também desapareceu no ar sem deixar rastros. Um parente de um passageiro chamou a guarda costeira para procurar o navio no dia seguinte ao seu desaparecimento. Eles afirmaram ter pesquisado uma vasta área de 44 mil quilômetros quadrados no espaço de 84 horas. Uma tarefa colossal que infelizmente não se mostrou útil. Após mais de 3 dias e meio de intensas buscas, as autoridades finalmente perderam a esperança de encontrar o barco perdido e suspenderam as procuras. Então, as 20 pessoas desaparecidas, se ainda estivessem vivas, devem se sentir muito sós no mundo. Elas que queriam fazer uma viagem de prazer por alguns dias, nunca teriam pensado que sua viagem seria a última. Você adora histórias perturbadoras de desaparecimento, então você certamente vai gostar de saber sobre um caso recente que aconteceu em 2015. Bom, vou te falar. Austin Stefanos e Perry Cohen, 2 jovens de 14 anos e pescadores ávidos, costumavam velejar sozinhos no mar. Em 24 de julho de 2015, os 2 garotos pegaram um barco monomotor para pescar na marina da ilha de Júpiter e também planejaram ir para as Bahamas. Eles foram vistos pela última vez no Jib and Yacht Club Marina, onde reabasteceram e onde Austin Stefanos enviou uma mensagem de texto para seus pais para tranquilizá-los, mas os 2 jovens nunca voltaram da sua viagem. Após intensos esforços de busca, os meninos foram considerados vítimas de uma violenta tempestade, até 18 de março de 2016, quando seu barco foi descoberto em perfeitas condições. Ainda tinha um contato e sua bateria estava na posição de parada, levantando suspeitas de um possível rastro criminoso. Enquanto isso, um barco de pesca pôde pescar em uma caixa contendo um iPhone 6 que obviamente pertencia a Austin Stefanos. Hoje, o dispositivo deve ser submetido a um exame para encontrar a menor pista para responder a centenas de perguntas sobre este estranho desaparecimento. Dizemos estranho porque nenhum corpo foi encontrado desde então. No momento, a senha que bloqueia o iPhone 6 está atrasando a investigação e ninguém mais tem informações. Então, essa história fez você tremer um pouco? Está aterrorizado? Bom, não se preocupe, nenhum risco para você. E aqui está um aviso também, para que um dia a ideia de ir pescar perto das Bahamas possa lhe passar pela cabeça, preste atenção e cuidado para não desaparecer. Michael Barnett, o mergulhador e biólogo marinho da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, estava liderando uma equipe de pesquisadores quando se interessou pela história do SS Cotopaxi. Este navio americano de 13 metros de largura e 77 metros de comprimento estava programado para fazer uma viagem em 1925 da Carolina do Sul para Cuba, sob o comando do Capitão Meyer, mas sumiu no mar durante a viagem. Estranho, o cargueiro desapareceu sem deixar rastro, levando consigo uma carga de carvão e os 32 tripulantes a bordo. Barnett estava determinado a encontrá-lo, embora com o tempo o navio tivesse caído no esquecimento, como muitos outros navios que os Triângulos da Bermuda consumiram. Então, um dia em 2005, se descobriu no fundo do oceano os restos de um navio que correspondia às características do SS Cotopaxi. A equipe de investigadores havia realmente encontrado o naufrágio, ou pelo menos o que restava dele, não muito longe do porto de Jacksonville, Flórida, mas não o declarou oficialmente até janeiro de 2020, após verificar que era de fato o SS Cotopaxi. Eles também tiveram que determinar a causa da imobilização do navio, e a descoberta é mais do que surpreendente. Embora muitos pensassem que tinha sido arrastado para o Triângulo das Bermudas, a verdade é diferente. O Cotopaxi foi vítima de uma violenta tempestade que ocorreu alguns dias depois de ter deixado Charleston. Somente a posição do navio e das caldeiras foram capazes de determinar a causa do acidente. Para confirmar sua teoria, os pesquisadores encontraram um elemento crucial. Se descobriu que em 1º de dezembro de 1925, Cotopaxi havia emitido um pedido de socorro, mencionando uma posição a algumas dezenas de quilômetros da costa da Flórida. O navio encalhou devido às más condições climáticas e negligência em sua manutenção, o que não ajudou a superar os caprichos da tempestade. O estado do navio no momento em que foi descoberto é prova disso. O navio tinha passado anos no fundo da água. Esta descoberta não foi tão fácil porque, além de anos de trabalho árduo, Michael Barnett e sua equipe fizeram um trabalho árduo para identificar o misterioso navio debaixo d'água. Estavam interessados na rota em que o navio de carga deveria ter tomado, sua história, seus documentos e restaurar os efeitos encontrados, decifrar as descrições inscritas das máquinas a bordo e analisar outros detalhes que parecem insignificantes. Hoje, Michael pode se orgulhar do fato de ter conseguido reprimir os rumores enganosos e conspiratórios que surgiram desde o desaparecimento do navio. O que você achou desses estranhos desaparecimentos? Qual deles te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.